E como foi aquela história, professor, das pessoas que foram convidadas para ir a Viena, não é? E ela montou ali uma comitiva, né? O senhor participou Sim, também. Conta pra sim, gente um pouco sobre isso, porque acho que é um momento ímpar esse também, né? sim, foi o ano de 1995, exatamente o ano que eu tinha acabado de terminar a minha graduação, né? A minha formatura foi em março de 95, por conta das greves também, né? Tá. Que tivemos por aqui. Em 95, Isa Chausa foi a única convidada da América Latina. Ela era representante da América Latina e do Brasil, consequentemente, que foi convidada para os 90 anos, o jubileu dos 90 anos de Viktor Frankl. Tá? E nesse momento ela montou uma comitiva, né? Uma comitiva que se constituía de um casal de Porto Alegre, Gutenberg, eu e o Vasco entrou, né? Vasco era um aluno também de logoterapia, um aluno de Gutenberg, germano, que foi também, né? Não foi um convidado direto, mas foi um convidado indireto, esteve também entre nós. Né? E Zachausa pede, escreve para a filha de Victor Frankl pedindo um encontro com a comitiva brasileira. Né? Só que ela nega, porque Frankl estava muito idoso, já com problemas cardíacos e não poderia ter muitas emoções. Né? Inclusive, o único momento que ele aparece em todo o evento foi na abertura, uma entrevista que ele concedeu no auditório a um logoterapeuta, e é o único momento que ele aparece no auditório. E naquela época não tínhamos voos direto, né, para então com tanta frequência, né, para a Europa, e chegamos uma semana antes do evento, né, porque não tinha outro voo para mais Uhum. próximo Por conta do das congresso, datas e tal. a data e tudo mais, né? Foi no mês de maio, né? E naquele momento, então, o que é que nós fizemos, né? Vamos conhecer a cidade, né? Vamos passear, conhecer o Museu Sigmund Freud, conhecer o Rio Danúbio. E foi Sim. exatamente numa tarde no Rio Danúbio que fizemos um passeio maravilhoso. Isachausa estava radiante nesse dia, porque o barco ele navegava no rio e tocava então a música do rio, da valsa Danúbio Azul. Sim. E o barco dançava também de acordo com a valsa, parecia que estava bailando também. Né? Isa Charles estava sentada dançando com os braços. Né? E quando terminamos o passeio, ela sugeriu: vamos pegar um táxi e ir para o prédio onde mora Victor Frankl, a rua onde morava Victor Frankl. Né? Bom, não tínhamos nenhuma pretensão a mais, já que não tínhamos nenhum convite, né, para adentrar na casa, adentrar no apartamento dele e tudo mais. Né? Dessa vez o senhor não se animou a bater direto na porta. Não, mas teve outro fato interessante. Quando chegamos em frente ao prédio, né, uma pessoa abre a porta, né, aquele prédio europeu, né, onde a porta do prédio era exatamente, encaminhava-se para a calçada. Né? Sim. Alguém abre a porta, possivelmente um morador, e eu segurei a porta. Né? E a pessoa saiu do prédio, sorriu agradecendo, porque estava segurando a porta, e eu olho para os meus colegas, né? Isachausa, Gutenberg e Vasco, éramos essa comitiva que estava presente, né, nesse momento, e ali eu tinha duas possibilidades: ou a gente entrava no prédio, ou eu soltava a porta e nunca mais teríamos entrado, né, Sim. no prédio do Victor Frankl, né. Bom, então a opção foi entrar, né, escolhemos entrar, todos entenderam, né, o meu olhar, né, então vamos entrando para o prédio onde morava Victor Frankl. E ali tinha vários moradores, né, e Frankl era o único que tinha a inscrição no primeiro andar, Professor Frankl, professor Frankl. Os outros eram doutores, né, embora Frankl com dois doutorados, né, ele se Sim. denominava apenas professor Frankl. Né? O primeiro andar. Então vimos que era o primeiro andar, vamos subindo então. Né?
até a porta onde Frankl passava, né, onde Frankl morava, né, e passava todos os dias por essa porta. Né. E nesse momento, então, né, tiramos fotos, né, da porta, porque era o máximo que a gente poderia chegar até lá, né? Não tínhamos nenhum convite e não nos atrevemos a bater a campainha nesse momento, Sim. como eu fiz, né? Quando eu fui a Porto Alegre, né? E bati a porta da Isachausa, né? E naquele momento estávamos conversando, né? Dialogando, rindo, né? Muito feliz por estarmos ali, né? E abre-se a janela, que era um corredor, né? A janela do apartamento de Frank dava para o corredor. E a senhora L, né, olha de forma espantada, né? Quem são essas pessoas que estão na minha porta, afinal, né? Conversando aqui na frente. Sim, e fixa o olhar em Zachausa e depois abre um sorriso. E com o sorriso também abre a porta para entrarmos no apartamento. Então ela nos convida a entrar, né? Porque ela reconheceu Zachausa e tinha uma amizade também, né? Um vínculo, né? De Frankl com a professora Izar, né? Desde a época que ela trouxe Viktor Frankl a Viena. E o casal Frankl conheceu, né, a própria professora Izar, né, pessoalmente, e se criou um vínculo também, né, um vínculo que continuou por meio de cartas, que ela publica algumas cartas Sim. posteriormente, né, recebeu várias cartas de Frankl, várias correspondências também. Né. Ah, então, ela nos pede para entrar, né, entramos no apartamento de Frankl e pede para sentar na sala de estar, no sofá de Frankl. Né? Sentamos todos ali, né? E ela diz: Vou chamar Viktor Frankl. Pense para alguém com Uau. 25 anos na época, né? Eu fiquei gelado, né? Fiquei muito emocionado porque eu iria conhecer, né, aquele autor que eu era apaixonado, estava lendo nos livros, né? Lendo os primeiros livros, né, que saíam aqui, né, na versão em português, né? Iria conhecer, estava prestes a conhecer, né, aquele autor que eu tanto admirava. Né? Então foi esse momento que Frankl passou um tempo, uns 10 minutos, né, de chega de paletó e gravata, para receber Isachausa. Né? Não era comitiva, era Isachausa que Sim, era o sim. foco, então. Né? Então eu tive a oportunidade de registrar esse momento, de testemunhar esse momento do encontro de Frankl e Schauser, que foi um encontro de despedida também. Né? Sim. E eu peço a ele para tirar fotos. Né? Na época não tínhamos celular, nada disso existia na Sim. época, né? Sim. 95 ao final. E ela disse que não, porque ele tinha problema na visão e eu não poderia tirar com flash, né? Porque o flash poderia prejudicá-lo. Né? E eu disse, eu tiro o flash, né? Não tem problema. Uhum. E ela permitiu, então, né? Na minha insistência, ela permitiu e eu tirei fotos daquilo que eu pude testemunhar. Né? Então, a foto do abraço de Frankl, né? E Zachausa. Depois Frankl nos leva ao gabinete dele, onde ele escreveu todos os seus livros, né? Naquele Sim. gabinete, afinal, ele escreveu a punho, né? Os Sim. livros e depois era datilografado, né? Não tinha computadores para digitalizar tudo mais, né? E depois mostra um quarto onde ele guardava todos os manuscritos originais e Uau. todas as obras traduzidas também, né? E mostrou a obra dele traduzida em português, ele guardava todas elas, né? E depois apresentou, né, a torga que ele recebe da PUC do Rio Grande do Sul, quando por ocasião do, 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 uh, do título de doutor honoris causa. Né? Então ele foi muito gentil e eu pedi para tirar foto do casal. Né? E quando eu peço para tirar foto do casal, né, ele pega o busto de Sigmund Freud e coloca entre ele e sua esposa, né, ainda, não é, reverenciando seu grande mestre, embora tenha discordado das ideias de Freud, mas ele Sim. tinha uma admiração, né, porque Freud foi o seu grande incentivador. Então, Sim. uma pessoa assim que tinha uma abertura para o conhecimento do ser humano. Né? Quando ele senta, né, e pergunta, né, quem são vocês, né?
Ele queria conhecer sempre o ser humano. Então, essa postura sempre, manteve sempre essa postura de encontro, uma postura de encontro existencial, um encontro humano. E isso também era terapêutico. Foi o Eugênio Fisotti que dizia isso. O próprio encontro com Frankl era terapêutico. Né? De fato, foi um encontro marcante, né, que marcou toda a minha existência. Né? Então, até hoje, eu tenho uma grande emoção de ter, ainda me sinto essa emoção, né, da mesma emoção que eu tive naquele momento, né? E foi um grande incentivo também para a minha carreira acadêmica, profissional, tudo que eu escrevi, tudo que eu fiz até então, né? Desde então, foi com o Viktor Frankl. Né? Que E as portas privilégio, foram se professor. abrindo também. As portas foram se abrindo. E interessante, Alberto, que no Congresso ninguém teve contato com Frankl. Então, podemos dizer que a única comitiva que se encontrou com o Viktor Frankl foi a comitiva brasileira.